Olá pessoal, meu nome é Josué, sou advogado e sócio do escritório Lopes Rezende Maslon. Eu venho aqui hoje para falar de um tema interessante e que está inserido no convívio de todos nós, que é o casamento. Eu vou deixar a questão da união estável para uma próxima oportunidade. Vou falar do casamento e as consequências daquelas pessoas que possuem o interesse de dissolvê-lo. Então nós temos que abordar 3 temas específicos acerca do casamento. Nós temos a questão da separação judicial, a questão do divórcio e a questão da separação de fato. A separação judicial, pessoal, era uma questão antiga, anterior a 2010. Então se você pretendesse pôr fim à sua relação conjugal, pôr fim ao seu casamento, você tinha que ajuizar uma ação chamada de ação de separação judicial. Envolvia uma questão peculiar, que era a questão de culpa de um cônjuge ou culpa do outro cônjuge, para que você pudesse colocar fim àquela relação conjugal. E isso atrapalhava muito a questão do futuro daqueles ex-cônjuges. Você pretendia dissolver aquela relação com aquela pessoa, mas a separação judicial por si só não extinguia o casamento. Ela colocava fim naquela relação, mas extinguir o casamento propriamente dito, ela não tinha esse condão, não tinha esse objetivo. Ela foi instituída há muitos anos, veio de uma evolução da sociedade e possibilitou àquele casal que se separasse e permanecesse num determinado tempo, num determinado período, de forma separadas, para fins de uma reflexão se restabelecesse o casamento ou não. Mas a maioria dos casos não restabelecia o casamento porque já tinha essa intenção lá naquele exato momento. Então isso atrapalhava o futuro. Por quê? Qual a maior consequência disso? Você se contraísse uma nova relação conjugal, você não conseguiria promover um novo casamento, você não conseguia fazer um novo casamento, contrair um novo matrimônio com outra pessoa, com a pessoa que você ali entendia naquele momento que era a pessoa que iria lhe proporcionar felicidade na relação conjugal. Pois bem, a evolução da sociedade como um meio natural impôs ao legislador, então o legislador brasileiro, atento a essa questão, ele em 2010 instituiu em nossa Constituição Federal o chamado divórcio direto. Agora sim, gente, com o divórcio você esquece essa questão de culpa de um, culpa de outro. Basta você pretender dissolver o casamento, você ajuiza uma ação de divórcio direto, seja ela consensual ou litigiosa, pouco importa. A outra pessoa não poderia oferecer resistência à sua pretensão. Essa é uma evolução importantíssima. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, que na ação de separação judicial, você deveria aguardar aquele lapso temporal para apenas, somente depois, ajuizar a ação de conversão da separação em divórcio. Olha só que dificuldade. Nós tínhamos que propor 2 ações judiciais para o mesmo fim, enquanto que hoje, atualmente, desde 2010, você só propõe a ação de divórcio. Isso foi excelente. Se a ação for consensual e não houver filhos menores, você pode propor um pedido administrativo, que é chamado divórcio extrajudicial. Você põe fim àquela relação conjugal, você põe fim efetivamente ao seu casamento. Por fim, pessoal, nós temos a questão da separação de fato. A separação de fato, dentre outras questões importantes, eu vou abordar apenas uma questão que é extremamente importante. Se você, mesmo casado, mantém
uma separação de fato do seu cônjuge, qual o efeito disso? O efeito disso é basicamente patrimonial. Se você então tem uma relação, um casamento, em que num dado momento você se separou de fato daquele seu cônjuge, todos os bens ou patrimônios que você adquiriu durante esse período de separação de fato, esses bens, esse patrimônio não se comunicará com o seu ex-cônjuge. Isso é muito importante, porque a sua vida ela prosseguiu para um outro lado, de um lado diverso do seu cônjuge. Só que você não buscou colocar fim àquele casamento, mas buscou outros caminhos diversos do seu cônjuge. Então, essa questão patrimonial não se comunicará com o seu cônjuge nestas circunstâncias. Ok? Tranquilo? Espero ter aqui colaborado com todos vocês, trazendo essas singelas informações. Um grande abraço a todos. Peço aqui, se gostaram deste vídeo, dessas informações, se inscrevam no nosso canal LRM Informa e dê um like para impulsionar o canal e atingir um maior número de pessoas para que possam adquirir um conhecimento sobre os seus direitos. Um grande abraço e até mais.